Se você aqui, que está me ouvindo, acompanhou nas últimas semanas o lançamento do Threads pela Meta, que é a empresa por trás das principais redes sociais do mundo, como Facebook e Instagram, você já deve estar bem antenado sobre o quanto que foi polêmico e barulhento esse lançamento, né? Mas se a gente parar e analisar pela perspectiva pura de negócios e a estratégia adotada pelo empreendedor, a gente vai ver que o Mark Zuckerberg achou que tinha visto, de fato, uma boa oportunidade de negócio ao fazer um copycat, uma cópia do Twitter, desenvolveu um MVP bem aproximado dessa linha e já lançou ele a mercado para tentar ganhar uma atração e teve um comportamento nas últimas semanas muito interessante, que parece que foi um gol de placa, certo? Errado. Eu sou o Fábio Rodrigues e vou navegar junto com você numa jornada onde eu vou te explicar em todos os detalhes, por diversos prismas de negócio, por que talvez a decisão dele não tenha sido tão acertada assim. Vamos comigo? A Meta não é uma empresa como qualquer outra. E seu fundador, o Mark Zuckerberg, também não é um fundador como qualquer outro. Talvez o Zuckerberg esteja entre as 10 pessoas ou um pequeno grupo seleto de poucas dezenas de pessoas que tenham o poder e que possam se dar o luxo de atropelar uma série de etapas e de desafios estratégicos de um negócio sem se preocupar muito com as consequências diretas ao seu negócio. Mas se você, assim como eu, é um empreendedor que não tem orçamento infinito e não se pode dar o luxo de errar, ignorar os processos fundamentais para um estudo e um lançamento de um MVP podem colocar a sua startup e todo aquele seu negócio em risco completo. E hoje a gente vai passar e vamos analisar de fato esse lançamento que chegou a ser até um pouco carnavalesco, né, da Meta, por diversos prismas, e vou te mostrar como que ele pode ser uma fonte valiosa de aprendizados para empreendedores como eu e você terem melhor sucesso no lançamento de suas empreitadas, ou seja, uma nova startup ou uma nova feature dentro do seu produto. Eu vou navegar por 6 grandes pilares que eu considero que são fundamentais no prisma analítico e estratégico para discorrer sobre as peculiaridades e as características do lançamento do Threads e onde que foram pontos positivos e negativos dentro dessa jornada e o que faz do Threads de fato ser um lançamento bem questionável. Para começar, vamos falar do primeiro pilar, que é o produto em si. Em contexto de negócio, a gente sabe que o produto ele tem um papel crucial para o lançamento bem sucedido de uma startup ou de uma nova frente de negócio. E talvez a estratégia do Threads não tenha sido bem sucedida aqui, ou tenha acontecido seu primeiro tropeço. Veja bem, até onde eu testei, até onde eu mexi na ferramenta nas últimas semanas, essa nova plataforma da Meta, ela parece cumprir um papel extremamente espartano e o que coube a ela no lançamento, que é ser uma cópia escarrada do Twitter. Mas será que cabia dentro desse portfólio de soluções da Meta um Twitter? Eu acho que o grande questionamento era esse. Se a gente analisar o histórico da Meta perante os seus concorrentes e novos inovadores que foram surgindo no mercado, onde ela obteve mais êxito foi copiando o que era de diferente dessas novas redes sociais e embarcando nas suas soluções, trazendo funcionalidades muito similares a esses novos concorrentes que acabaram lançando e ganhando o mercado muito rápido. Aqui eu destaco 2 muito importantes: o Snapchat e o TikTok. São uns ótimos exemplos nesse sentido. As suas principais ferramentas foram copiadas e implementadas dentro das soluções da Meta, principalmente quando a gente está falando do Instagram, ajudando o Zuckerberg a de fato fazer uma reserva de mercado, né? Ganhar até mais competidores que seus concorrentes e melhorar as funcionalidades com o aprendizado de outras empresas que estavam lançando seu produto. Na minha visão, o Threads não tinha muita essa experiência, não tinha muita essa experiência em cima do Twitter. Até porque, se a gente olhar o próprio Twitter, ele não tem tantas inovações assim suficientes. Já é uma rede com bastante tempo de mercado, né? E, de fato, quando a gente está pensando em novos lançamentos ou em novas features, a gente tem que sempre pensar no pulo do gato, né? Em como que, de fato, o nosso produto está trazendo pontos fortes ou diferenciais competitivos que ajudem a justificar a entrada dessa nova feature ou dessa nova solução no mercado mesmo.
para ter ganho de market share, para ter ganho de clientes, né? E quando você pega e analisa para dentro da sua própria casa e analisa se você está fazendo isso e sua resposta é negativa, pense sempre que você não é um founder de uma Big Tech e que você precisa de fato analisar muito bem esses diferenciais competitivos do seu produto e que você tenha pontos fortes muito claros perante a concorrência em um mercado que você está querendo entrar, para que de fato você tenha alguma chance dentro desse mar que a gente fala, que é começar a criar uma startup e a crescer. E por falar em grana, crescimento e orçamento, vamos para o nosso segundo pilar, que é falar de receita. Bora lá! Os ganhos, a forma como o dinheiro vai entrar, é sempre um fator muito importante no sucesso de qualquer empreendimento. Isso todo mundo sabe. É um pouco redundante eu ficar falando sobre isso, né? E nesse quesito, a estratégia bolada pela Meta para o lançamento do Threads, ela foi a seguinte: ele atuaria como um aplicativo independente, entre aspas, mas atrelado diretamente ao Instagram, que atualmente é a plataforma de maior sucesso e maior rentabilidade que a Meta tem dentro do portfólio. Na minha avaliação, é um plano arriscado e repleto de prós e contras, muitos dos quais, se a gente falar e analisar de uma forma bem espartana, eles se manifestaram muito claramente depois do lançamento. E isso acaba sendo bem comum quando a gente não analisa de uma forma decentemente um MVP. Dentro dos prós, a gente vai ver a capacidade toda de escala mesmo que a própria Meta consegue dar para um produto ainda em MVP. Quer dizer, conseguir crescer para 100 milhões de usuários em apenas 8 dias dentro da plataforma é um golaço de placa, né? E atuando ainda mais com uma base atrelada ao Instagram, que é uma plataforma super fiel. Se a gente parar e pensar só pelo lado da escala, foi uma estratégia genial. Mas nem tudo são flores, e a gente sabe disso. Algumas funcionalidades integradas ao Instagram acabaram trazendo alguns problemas no próprio Instagram, que é a principal fonte de receita deles, sumindo alguns compartilhamentos de conteúdo, do Threads, alguns Reels não acabavam aparecendo no Instagram, ou seja, a gente acabou tendo uma além de bugs, a gente acabou tendo uma divisão do tempo de atenção que o pessoal tinha no Instagram, dividindo esse tempo pro Threads. Particularmente, pensando que vem dos desafios agora da Meta, que envolve a criação de novas fontes de receita de anúncio, o risco é canibalizar as próprias receitas do Instagram, trocar de uma plataforma para outra. E isso vale um alerta para todos nós empreendedores. Na hora que a gente está lançando uma iniciativa, uma nova feature de produto ou até mesmo uma nova oportunidade de mercado, a gente tem que analisar qual é o impacto de fato que isso vai ter, não só na receita puramente daquele MVP ou daquela linha de negócio, mas qual é o impacto em todo o meu entorno do que eu já tenho já. Lembrando, a Meta não é uma empresa como qualquer outra. E num cenário mais realista, o mais provável é que o lançamento de um produto cheio de bugs e problemas só vai servir para arrastar o seu MVP para o buraco. E a sua startup também. Então tome muito cuidado em relação a isso. Terceiro pilar, público-alvo. Não dá para analisar as lições que o lançamento do Threads pode dar para quem quer colocar o seu próprio produto no mercado, sem que a gente se coloque na pele do usuário final. É premissa de qualquer MVP a gente estudar de fato o mercado e as dores dele, certo? Mas olhando para o próprio contexto de redes sociais, a gente já sabe que as pessoas ficam muito tempo conectadas nos celulares. Em média, as pessoas, pelo menos uma média mundial, as pessoas ficam em média 4 horas por dia conectadas nas redes sociais. Ou seja, é uma verdade, nós estamos viciados. Na minha análise, isso indica que já passamos tempo demais online. Essa é uma verdade. E tenho minhas dúvidas se a gente é capaz de arrumar mais tempo dentro de uma restrição de horas muito clara que a gente tem de 24 horas por dia, né? E tentar mais espaço para a gestão de mais uma rede social em detrimento das outras, né? Que de fato a gente tem a oportunidade de aumentar o bolo e não dividir. Aqui eu entendo que seja possível argumentar que o Threads pode ter algum sucesso e a gente tirar o tempo médio que os usuários gastam do Twitter, que é a plataforma que de fato está sendo virada pelo Zuckerberg. Mas eu acho muito difícil. Você vai acabar tendo um efeito muito claro de remanejamento dessas horas gastas e muito provavelmente muito mais nas redes da própria Meta, até pelo poder integrado que eles têm. A gente tem que, de fato, entendendo todo esse universo que a gente tem ali de gasto de horas e etc., que, de fato, o Zuckerberg e as redes da Meta já ocupam grande parte desse espaço. E se a gente parar
pela ótica de um fundador de uma startup, especialmente que opera no modelo SaaS, ou que a gente está tentando gerar algum valor para o usuário final, isso mostra que é sempre importante a gente levar em conta o engajamento do usuário final, entender o contexto em que as pessoas já estão e o ciclo de maturidade daquele mercado, e se aquele produto realmente é necessário, ou aquele famoso must-have, né? Que assim, as pessoas precisam ter, e não nice to have, que seria algo simplesmente desejável ou dispensável. Do contrário, não vai ter divulgação, promoção, marketing ou qualquer sistema de fidelidade que aguente tranco. Seu cliente não vai engajar com o produto e fim de papo. No quarto pilar, a gente vai falar sobre mercado. Eu acho que não tem muito mistério aqui, tá? A mão invisível do mercado traz importantes lições para qualquer negócio e não seria muito diferente para o nosso universo de startups e nem para o timing adequado e análise de lançamento de um MVP. E esse lançamento do Threads nos mostra isso de forma prática. Eu entendo que, como detentor de boa parte das redes sociais desse mundo livre nosso, o Zuckerberg enxerga um momento de fragilidade no Twitter, com a compra do Twitter feita pelo Elon Musk, a sua troca de comando e até mesmo algumas decisões importantes internas pós o Musk adquirir. E no fundo, você vê uma comunidade do próprio Twitter relutando contra esse novo perfil que o Elon Musk estava tentando colocar na rede social. E ele tentou começar a canalizar isso em pró do universo dele da Meta e resolveu lançar o Threads como competidor direto para ver se ele conseguia atrair esse público insatisfeito para dentro e de uma forma mais ativa para suas redes. E qual é o perigo dessa estratégia? O Zuckerberg é muito pouco. O máximo que ele poderia é errar o job to be done ou errar no product discovery do produto, fazer um recém-lançado MVP, mas no fundo a gente teve uma falha colossal aqui. De fato foi tentar trazer um produto muito embrionário para níveis de escalas absurdos impulsionados pelo próprio ecossistema da Meta. E o problema é que para um empreendedor tech padrão ao olhar esse comportamento, partindo do pressuposto que a gente é cheio de restrições orçamentárias, a coisa muda completamente de figura na nossa situação. Se a gente tivesse cometido erros muito próximos desse e não seguido o by the book de um lançamento de um produto, por exemplo, a gente teria problemas muito sérios, problemas basais em relação à durabilidade até da própria startup. A hora que a gente avalia isso e todos os impactos que isso pode trazer para o produto, é só então que a gente pode, a hora que a gente olha um MVP, pensar na escala dele. Obviamente, a gente precisa, no mínimo, ter uma due diligence muito clara para a gente entender o que o nosso produto está fazendo minimamente de proposta, para que ele tenha alguma possibilidade de sucesso a partir do momento que a gente lança ele no mercado. O nosso quinto pilar é um dos que eu mais gosto de analisar, que é sobre o diferencial competitivo. Veja bem, o Threads, apesar de contar com um plano para incorporar funcionalidades interessantes no futuro, como recomendação de hashtag, foi inicialmente rotulado como o Twitter do Facebook, já que contava com um feed muito parecido e uma proposta muito semelhante com a rede do Twitter, que foi proposta pelo Zuckerberg com sua rede social recém-lançada. Particularmente, acho que o principal tropeço da Meta nesse tipo de estratégia de lançamento não foi trazer logo de cara diferenciais muito claros para os usuários em relação ao Twitter, que pudessem, de fato, fazer com que os usuários se interessassem mais pela rede dele do que pela rede que ele estava tentando combater, no caso do Twitter. Os caras deixaram a bola quicando e quem tomou as rédeas acabou sendo o público próprio, que acabou tratando de apelidar a rede social, acabou assumindo para cima o papel de testar, rotular e promover a plataforma. E alguns reflexos já estão aparecendo, visto que se a gente olhar o Google Trends, por exemplo, a gente vai ver um hype muito grande na semana do lançamento, mas que já depois de 2 semanas você já perdeu muito o efeito em termos de produto. E qual que é a lição que a gente tira disso? Quando eu vou colocar um produto no mercado, toma muito cuidado com as doses homeopáticas de upgrade e atualização, e principalmente com as promessas que são feitas a partir do lançamento do próprio produto. É óbvio que tem tudo uma questão da gente tomar cuidado com as features que a gente lança, mas como o próprio Threads prova, o lançamento e o suspense, as expectativas, quando elas são frustradas, elas podem trazer resultados muito nocivos e acaba fragilizando o lançamento do seu produto. E às vezes o melhor caminho é dar um passo para trás e repensar a estratégia de comunicação e do próprio lançamento do produto. Mas é lindo, a gente está falando de Zuckerberg, mas voltando para a nossa realidade, a gente não tem esse poder de bala na agulha, digamos assim, em termos de grana, né, em termos de tempo, para conseguir se dar esse luxo.
Então sempre tome muito cuidado com a mensagem que você está direcionando e se ela conversa com as features que você está lançando logo de cara e como que você se posiciona versus a sua concorrência. O diferencial competitivo é crucial no sucesso do MVP ou de uma startup e ele precisa ser muito bem comunicado. Está diretamente relacionado ao que você está entregando do D0 do seu lançamento. E para fechar a lista de pilares, eu trago o 6º pilar, que é o capital. Temos que analisar o lançamento do Threads pelo ponto de vista da responsabilidade financeira. E para a gente fazer isso, eu não consigo deixar de pensar em um fato que é importantíssimo e ao mesmo tempo amplamente explorado pela literatura econômica mundial, que é a restrição orçamentária e o reflexo que essa restrição tem sobre o comportamento dos agentes econômicos, nesse caso, das empresas e dos empreendedores. Uma marca do porte da Meta, com acesso quase restrito ao dinheiro, permite que esse desprendimento ao capital molde completamente seu comportamento e suas estratégias. Basta a gente ver a imprudência de vários lançamentos recentes da empresa, como o Oculus Quest e a aventura bem questionável do Mark Zuckerberg pelo metaverso, que acabou moldando até o nome da própria empresa e que acabou deixando algumas manchas na sua reputação. Isso acaba provando que as Big Techs ainda não sofrem uma penalização pelos seus erros grotescos estratégicos e a gastança em demasia de capital. Mais um fator que acaba corroborando essa minha análise é só a gente lembrar das recentes ondas de contratação em larga escala que aconteceram no período da pandemia, inclusive com fake jobs e muitos relatos em relação a isso, que pessoas trabalhavam e estavam contratadas simplesmente fazendo projetos que não levavam a valor nenhum para o acionista. E se a gente chegar a olhar as consequências históricas, o capital acaba não aceitando desaforos no longo prazo, especialmente se você não é um abastado ou um multibilionário. Na minha visão, o movimento da Meta com Threads foi mais irresponsável que o normal. Em linha com o aceitável de anos atrás, sim, mas incompatível com o momento econômico atual. O empreendedor comum, como eu e você, jamais pode seguir esses mesmos passos. Nós temos que ter responsabilidade financeira, apreço ao capital e ter muito claro quais são os próximos passos e as estratégias e fazer investimentos certeiros se nós queremos buscar sempre o próximo passo de sucesso dentro da nossa startup. Em resumo, fato é que o lançamento do Threads da Meta nos proporciona uma oportunidade valiosa de aprendizado. Ao analisar cada pilar estratégico, podemos evitar erros comuns, tomar decisões mais fundamentadas e impulsionar um crescimento mais sustentável e consistente para os nossos negócios. Sei que o caminho do empreendedorismo é árduo. Eu vivo isso, você vive isso. E o empreendedorismo é super desafiador, mas com uma abordagem criteriosa, inovação estratégica e responsabilidade financeira, é possível sim a gente traçar um caminho de sucesso e que sobreponha a esse mercado tão competitivo, ou pelo menos nos dê maior chance de sucesso. E claro, espero que esses 6 pilares também sirvam de serventia para você que hoje está pensando em como lançar o seu MVP ou a sua startup, que é uma boa ideia e não sabe como fazê-lo para analisar. E aí, você curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E se quer receber mais análises assim em primeiríssima mão, ative as notificações e fique ligado que sempre tem conteúdo quente por aqui. Um abraço!